Você procura por um compressor de ar para hobby ou para uso semiprofissional, mas tem dúvidas sobre como escolher ou qual modelo comprar? Fica comigo nesse vídeo, que irei te mostrar esse compressor aqui e por que eu escolhi esse modelo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rusty Gear Garage. Hoje eu irei apresentar para vocês o compressor isento de óleo da Tecna, o CPS-H9050 da linha High Flow Silent. Antes de mais nada, quero dizer aqui que esse vídeo não é patrocinado. Eu comprei esse compressor para me auxiliar nas atividades do canal e aproveitei para fazer esse vídeo explicando para vocês um pouco desse compressor e o porquê da minha escolha. Se porventura eu tiver feito alguma escolha errada, com certeza eu irei compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiramente, como eu vou utilizar esse compressor em casa, eu procurei um modelo pequeno que pudesse ser facilmente manuseado e que fosse compatível com as instalações elétricas que eu tenho aqui, sem ter que criar um ponto elétrico específico para o compressor. Outro ponto importante foi ruído. Geralmente, quem utiliza compressor para hobby ou fica próximo a ele, ou então na mesma sala, estando sujeito ao seu ruído. Se o compressor for muito ruidoso, isso pode ser prejudicial à saúde. Como curiosidade, a norma regulamentadora 15, a NR15, estabelece 85 decibéis como limite máximo de ruído que uma pessoa pode ficar exposta por até 8 horas sem proteção. Níveis de ruído superiores a essa intensidade, com exposição prolongada, podem provocar sim lesões irreversíveis ao sistema auditivo. Como não pretendo utilizar ferramentas pneumáticas de alta vazão, e pensando nos critérios citados anteriormente, eu optei por essa linha Silent da Tecna, que tem o apelo de ser silencioso, apesar do fabricante não informar o nível de ruído, e possuir um grupo motocompressor que permite sua utilização em redes elétricas residenciais, com uma corrente nominal de aproximadamente 8,5 A em 220 volts. A escolha da marca Tecna se deu apenas pelo fator preço. Apesar de termos marcas de renome com produtos semelhantes nessa faixa de compressores de até 10 pés, nenhum desses fabricantes oferecia qualquer diferencial, como prazo de garantia maior ou menor ruído, por exemplo, que justificasse o preço mais alto que eles praticam. Além disso, apesar do renome e de alguns fabricantes até colocarem adesivos de produzido no Brasil em seus produtos, grande parte dos componentes dessa faixa tem origem chinesa, sendo que eles são montados aqui no Brasil apenas. No final, a qualidade é tudo igual. Inclusive, falando em qualidade, eu já tive que trocar o regulador de pressão desse compressor. Como vocês podem ver, ao trocar o conector de engate rápido, alguns fios de rosca danificaram, e ao instalar o novo conector, o corpo do regulador trincou. Eu comprei esse regulador nacional aqui da KFF, muito mais robusto, e funcionou super bem. Infelizmente, acabei perdendo uma saída de ar, mas tudo bem, segue o jogo. Como eu citei, apesar do fabricante não informar o nível de ruído, eu fiz o teste aqui em casa utilizando um decibelímetro MSL 1301 da Minita, posicionado a 1 metro do compressor. O nível de ruído máximo que eu encontrei foi 81 decibéis, um pouco ruidoso para uma linha descrita como silenciosa, mas está valendo. Pois bem, falando agora desse compressor aqui. Esse compressor conta com um reservatório de 50 litros. Possui um deslocamento teórico de 9,1 pcm e pressão máxima de 116 libras-força por polegada quadrada. Esses dois últimos números que eu citei são parâmetros do grupo motocompressor. O grupo motocompressor é esse conjunto aqui, onde temos o motor elétrico e o compressor de ar propriamente dito. PCM é uma unidade de medida de vazão e significa pés cúbicos por minuto, que é uma unidade de medida americana. Podemos também encontrar valores em litros por minuto, que é uma unidade do sistema internacional mais usada aqui no Brasil. Libras-força por polegada quadrada, ou então PSI, que significa a mesma coisa porém em inglês, é também uma unidade de medida americana, utilizada para indicar valores de pressão. Apesar de não fazer parte do sistema internacional, podemos também encontrar aqui no Brasil valores de pressão em bar.
Mas na prática, o que esses valores significam? Bom, na prática, PCM seria o quanto de ar ou volume de ar que o compressor consegue succionar do ambiente e empurrar para dentro do reservatório. Isso leva em conta o volume do cilindro, o número de cilindros e a velocidade de rotação do motor. O valor em libras pode ser considerado como a quantidade de energia que esse compressor pode gerar, ou a quantidade de força que ele produz para ser armazenada. Quando se fala do reservatório, esse serve para armazenar a energia gerada pelo compressor em forma de pressão de ar. Quanto maior o seu volume, maior é a quantidade de ar armazenada. Um fator importantíssimo quando você for adquirir uma ferramenta é considerar o rendimento do compressor que você está utilizando. O deslocamento teórico, como o próprio nome diz, é teórico e não considera as perdas do compressor. O rendimento de um compressor alternativo a pistão pode chegar a apenas 70%. Dessa forma, uma boa prática na hora de escolher a sua ferramenta é multiplicar o PCM do compressor por 70% e escolher uma ferramenta dentro dessa faixa de vazão. O mais conservativo ainda seria utilizar a metade do PCM do compressor, mas a fórmula anterior já serve. Como eu irei utilizar esse compressor para limpeza de peça, retoques e pinturas, entre outras atividades menores, eu escolhi um compressor de até 10 pés. Minha primeira compra de ferramenta foi essa pistola de pintura HVLP Zefix LX4. Como mostra o site do fabricante, ela trabalha com pressão entre 30 e 43 psi e tem um consumo de ar entre 4 e 6 pcm. Esses dois números são perfeitamente compatíveis com o compressor que eu comprei. Eu ainda não gravei um vídeo utilizando essa pistola, mas assim que eu fizer, posto aqui minhas considerações. Além disso, conforme a necessidade for surgindo, pretendo comprar outras ferramentas, inclusive uma cabine de bancada pequena para jateamento de peças. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, considere clicar em curtir e inscrever-se no canal. Isso irá me ajudar bastante, dando aquela motivação para postar ainda mais vídeo. Muito obrigado e bons trabalhos!